Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas do terceiro ano da Escola Vicente Arruda, tá? Vamos continuar aqui a partir da unidade 6, onde nós estudaremos a Segunda Guerra Mundial. Todo capítulo aqui do livro, do nosso livro didático, a gente começa com uma imagem e uma explicação sobre a imagem, tá? Então nós temos aqui uma imagem em página dupla, né? Só que como é um PDF, a gente não consegue colocar aqui as duas juntinhas. Mas você vê aqui a legenda: ó, parlamentares fazem a saudação nazista após um discurso do chanceler alemão Adolf Hitler em uma reunião do Reichstag, parlamento, na Alemanha, em Berlim, em 1938. Então, ó, essa saudação aqui com o braço estendido, né? Inclusive hoje, em vários países do mundo, ela é proibida porque ela faz alusão a um regime, né, que foi o nazismo, um regime extremamente preconceituoso, racista e que matou milhões de pessoas na Alemanha e nos países vizinhos, tá? E que foi o responsável, né, foi considerado responsável pela Segunda Guerra Mundial, pelo início da Segunda Guerra Mundial. Então hoje é um símbolo que ele é proibido, né, em vários países e a pessoa pode chegar até a ser presa por fazer esse gesto de alusão ao nazismo, tá? E a gente vai ver aqui nesse capítulo, galera, a gente viu já no final do capítulo do período entre guerras, que nazismo e fascismo foram duas ideologias políticas que surgiram na década de 1930 e que chegaram ao poder, respectivamente, na Alemanha e na Itália, tá? Esses regimes, eles eram como é que eu posso dizer, eles foram racistas, eles foram excludentes, eles tinham um viés militarizado, tá? E fizeram perseguições nos seus países e implementaram toda a máquina administrativa para poder iniciar a guerra, tá? Então vamos ver aqui o início desse período da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá com um resumo aqui, ó. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, causando a morte instantânea de aproximadamente 200 mil pessoas. Esse episódio, em que pela primeira vez foram utilizadas armas atômicas, representou o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial ela vai ser um marco final dela, né, o último ponto de resistência do grupo que apoiava a Alemanha, né, que era justamente a Itália e o Japão. O último a se render foi o Japão e apenas com o ataque americano com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que acabou de completar 75 anos agora no início de agosto, tá? Nesta unidade, vamos verificar como os ressentimentos e revanchismos gerados pela Primeira Guerra Mundial abriram caminho para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Vamos conhecer aspectos importantes dessa guerra, que ocorreu entre 1939 e 1945. Envolveu vários países, resultou na morte de cerca de 55 milhões de pessoas e causou destruição e prejuízos incalculáveis. Vamos entender também como as fronteiras do mapa mundi foram redesenhadas após o fim da guerra, emergindo uma nova configuração política em escala planetária, tá? Então, vamos iniciar aqui. Primeiro tópico se chama A Caminho da Segunda Grande Guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito sem precedentes na história, por causa da quantidade de pessoas mobilizadas e da utilização de armas com poder destrutivo nunca antes visto. O que os especialistas em história militar chamam de guerra total. De acordo com alguns estudiosos, várias motivações da Segunda Guerra Mundial tiveram origem no final da Primeira Guerra Mundial. Isso porque as cláusulas estabelecidas pelo Tratado de Versalhes, em 1919, não solucionaram os fatores que motivaram aquele conflito e lançaram as sementes para
a Segunda Guerra Mundial. Aí vamos ler aqui esse trecho, ó, chamado A Política de Apaziguamento. Diante das atrocidades ocorridas na Primeira Guerra Mundial, os governos de muitos países, como França, Inglaterra e Estados Unidos, adotaram uma diplomacia baseada na chamada política de apaziguamento. Segundo essa proposta, os governantes desses países buscariam manter a paz entre as nações por meio da diplomacia. Eles sabiam que a paz era importante para reerguer a economia dos países europeus, arrasada pela guerra. No entanto, cada nação adotou uma atitude diferente. Então vamos lá, galera, para fazer um resumo. A gente tem que lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela acontece basicamente, tá, dentre os fatores mais básicos dela, pelas rivalidades e revanchismos entre as nações chamadas potências europeias naquele período no final do século XIX, começo do século XX. Tá? Basicamente Inglaterra e França e Alemanha. Tá? Então a guerra ela ocorre muito por essa disputa de poderes entre eles, um querendo ser a potência maior do que a outra. Tá? Então a Alemanha, como já tinha um revanchismo contra a França, tá? Ela pretendia tomar da França e da Inglaterra o posto de principais potências mundiais. Então, por essa disputa, né, de poder, eles acabam entrando na Primeira Guerra Mundial, e é uma guerra que ela é feita por esses países europeus. Ela é chamada de Guerra Mundial porque pela primeira vez vão ser formados blocos com países de um lado e países de outro. Geralmente, as guerras antes da Primeira Guerra Mundial elas eram entre dois países apenas. Então, era uma guerra franco-prussiana, uma guerra entre a França e a Prússia, que vai se tornar depois a Alemanha. E a Primeira Guerra Mundial ela trouxe essa novidade, que era a guerra entre blocos de países. Tá? A Segunda Guerra Mundial ela vai começar a ser gerada, né, nesses conflitos que não foram resolvidos com o fim da Primeira Guerra Mundial. Tá? A Primeira Guerra Mundial ela vai acabar, mas esse clima de revanche, de inimizade, de disputa entre essas principais nações europeias, ela vai continuar, principalmente dentro da Alemanha, né, que vai se sentir muito prejudicada pelos tratados que foram feitos depois do fim da Primeira, que é o que a gente vai ver agora. Ó. Continuando. Os governantes da França afirmavam que era necessário respeitar o Tratado de Versalhes. Para alguns grupos políticos ingleses, entretanto, era preciso rever alguns pontos do tratado, por causa do excesso de cláusulas punitivas impostas à Alemanha. Já os governantes dos Estados Unidos da América, que haviam se recusado a assinar o Tratado de Versalhes, preferiam adotar uma política não só pacifista, mas também isolacionista, procurando não interferir nas questões envolvendo países europeus, conforme era defendido pela opinião pública estadunidense. Então, o clima depois do fim da Primeira Guerra Mundial era de que França e Inglaterra, né, que foram os vencedores da Primeira Guerra, eles assinaram o Tratado de Versalhes, tá? E impuseram grandes punições contra a Alemanha. Né? Os alemães, claro, não gostaram disso. Os ingleses achavam essa punição até um pouco exagerada, mas os franceses mantinham essa punição e mantinham que deveria ser cumprido o tratado. Já os Estados Unidos queriam se meter fora dessas disputas da Europa. Ele queria se isolar na América, né? Se tornar uma potência mundial no continente americano e deixar com que os europeus, cada um fosse minando a força do outro, tá? Vamos continuar aqui, galera. Apesar de ter se rendido, a Alemanha não havia sido totalmente derrotada no campo militar. Sua rendição decorreu do descontentamento dos militares e da abdicação do imperador Guilherme II, seguido pela instauração da República de Weimar. Na Europa Ocidental, mesmo as vitoriosas Inglaterra e França estavam com suas economias arrasadas, necessitando da ajuda dos Estados Unidos para a sua recuperação. Por outro lado, na Europa Oriental,
A União Soviética reconstruía-se rapidamente após uma guerra civil e a consolidação do regime socialista. Então, resumindo aqui, galera, a Alemanha ela perde a Primeira Guerra Mundial, mas não totalmente no campo militar, né? Então, ele explica aqui que as divergências políticas dentro da própria Alemanha, como a abdicação do imperador e a instauração de uma república, ajudaram a que a Alemanha perdesse a Primeira Guerra Mundial, tá? E a França e a Inglaterra que venceram a guerra não estavam às mil maravilhas, porque numa guerra se produz muita arma, veículos militares, se gasta um montante absurdo de dinheiro e é claro que isso vai respaldar na economia do país. Outro país ali da Europa, só que do lado oriental, não estava passando por tantos problemas financeiros como Inglaterra e França, que era a União Soviética. A gente tem que lembrar do capítulo que a gente estudou sobre a Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Na Rússia houve uma revolução em que chegou ao poder um grupo chamado bolchevique, e esse grupo ele vai realizar uma revolução e instaurar lá naquele país o socialismo. Né? E esse regime socialista, diferente do regime capitalista, vai gerir aquela região que vai se chamar de União Soviética, que não era só a Rússia, era a Rússia unida com outros países daquela região do leste europeu. Tá? Então, essa região estava se destacando na economia, enquanto que Inglaterra e França ainda estavam cambaleando depois da Primeira Guerra Mundial. Continuando aqui, ó. Na Ásia, a política expansionista japonesa era uma ameaça à paz. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, território pertencente à China, com o objetivo de recuperar a economia do país, arruinada com a crise de 1929. Porém, o expansionismo japonês acabou chocando-se com os interesses da grande potência emergente da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América. Galera, ó, o Japão, né, é um caso interessante porque hoje em dia a imagem que a gente tem do Japão é de um país extremamente educado, ordeiro, pacífico, né? É uma ideia que se passa muito sobre o povo japonês hoje em dia. Só que até o começo do século XX, os governos japoneses eles eram vistos sempre como governos que tinham essa tendência expansionista. O que isso significa? É você tentar invadir o país vizinho, né, para tentar anexar territórios. Então, o Japão ele era um país imperialista, ele tentava tomar territórios dos outros, naquela região ali da Ásia. Ele coloca aqui, ó, que ele invadiu a Manchúria, né, que era um território pertencente à China. A China, até hoje, né, a China ela tem sérias restrições contra o Japão, justamente por um passado onde o Japão ele tentou agir de maneira imperialista com a China por diversas vezes, tá? Bom, então o Japão ele vai ter esse expansionismo ali na Ásia, só que os seus interesses vão se chocar exatamente com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele também tinha interesse naquela região. Né? Se vocês prestarem atenção no mapa mundial, vocês vão ver que Estados Unidos ele está bem perto da Ásia, né? A Ásia e a América do Norte elas têm uma proximidade. Então os Estados Unidos eles tinham interesse ali naquela região asiática que depois vai se confrontar com os japoneses, tá? Essa imagem que a gente vê aqui é uma charge, né? Vocês ainda lembram o que é uma charge? Geralmente é um desenho que ele vai tratar tratar de uma crítica, mas tentar tratar com humor. Então a gente vê aqui que é um desenho de um soldado, dá para ver aqui no braço dele a inscrição Japão, tá? E aqui a gente vê a legenda da imagem, ó. Imagem que denuncia o descumprimento do Pacto de Paris por parte do Japão. Ao invadirem a Manchúria, os japoneses romperam com um acordo de não agressão internacional. É uma charge de 1931 feita por Oscar Eduardo Cesare. Vamos continuar aqui, galera. Logo abaixo aqui a gente vê
esse trecho que fala sobre a Liga das Nações, tá? Continuando. A Liga das Nações foi uma organização internacional criada pelo Tratado de Versalhes em 1919, ou seja, após o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, com a finalidade de promover a paz entre os povos. Mesmo tendo realizado intervenções em diversas regiões de conflito, essa organização não foi capaz de atingir plenamente seus objetivos. Os principais motivos do fracasso da Liga das Nações foram a demora em aceitar a participação da Alemanha e da União Soviética, além da ausência dos Estados Unidos como país membro. Uma das medidas mais importantes adotada pela Liga das Nações foi a proibição de cláusulas secretas nos acordos diplomáticos, o que aumentava a confiança entre as nações. Essa proibição, no entanto, não foi seguida pelos países membros, que firmaram diversos acordos secretos entre si, sem consultar a Liga, tá? Então era uma tentativa, podemos dizer assim, era uma tentativa de formar um projeto que poderia ser comparado com a ONU, que existe hoje em dia, tá? Só que mostra aqui nesse trecho que os países não cumpriram as suas próprias determinações, como de não fazer acordos secretos, e por isso a Liga das Nações não vingou. Continuando aqui. O revanchismo alemão. Vamos lá. De acordo com o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi considerada a principal responsável pela Primeira Guerra Mundial. Além de pagar altas indenizações e perder suas colônias na África, os alemães foram proibidos de possuir marinha de guerra e força aérea e também tiveram seu exército limitado a 100 mil homens. Além disso, com a criação da Tchecoslováquia e da Polônia, a Alemanha perdeu boa parte de seu território e mais de 3 milhões de habitantes. Essas imposições, reconhecidamente humilhantes até por inimigos declarados da Alemanha, como os soviéticos, geraram um sentimento de revanche nos alemães, que encontraram na figura de Adolf Hitler um líder para canalizar esse sentimento. Então, fica bem claro, galera, que um dos principais motivos para a Segunda Guerra Mundial é que após a Primeira, a Alemanha ela vai sofrer uma série de punições por ter sido considerada a principal responsável pela Primeira Guerra. Ela tem que pagar dinheiro, ela perde território, ela perde a sua autonomia, ela não pode ter mais de 100 mil homens no exército. E isso faz com que o povo alemão ele se encha desse sentimento de revanche. Que é a revanche, é quando você perde para alguém e quer voltar a lutar para poder ter uma vitória, tá? Então esse sentimento foi crescendo e aí nesse período vai surgir, né, exatamente o regime que vai fazer com que o povo alemão veja nele uma alternativa para que a Alemanha se torne forte de novo, deixe de ser um país pequeno, se torne uma Alemanha grande de novo e possa lutar e fazer essa revanche contra quem tinha humilhado eles anteriormente, tá? Então vamos ver aqui, ó, o governo nazista. Desde que chegaram ao poder em 1933, os nazistas iniciaram um governo autoritário, centralizando o poder do Estado nas mãos do ditador Adolf Hitler. Eles adotaram medidas racistas, criando leis de exclusão para certos grupos, como estrangeiros, ciganos, homossexuais, afrodescendentes e judeus. Então aqui já é um ponto, galera, que geralmente quando se discute sobre o regime nazista, se fala muito da perseguição que os nazistas impuseram a esta etnia aqui, que eram os judeus, tá? Mas não era apenas contra os judeus. Então, todas essas outras etnias e grupos aqui, como homossexuais, afrodescendentes, eles também eram perseguidos por esse regime autoritário e racista. Continuando. Em seus discursos, embasavam seu nacionalismo extremado no pangermanismo, que é a ideia de que todos os povos de origem germânica deveriam se unir em uma única nação,
a Grande Alemanha, chamada pelos nazistas de Terceiro Reich. Com isso, eles buscavam estimular nos alemães, a ideia de que deveriam participar dos projetos expansionistas de invasão de territórios estrangeiros habitados por povos germânicos. Então vamos lá. Outra característica desses movimentos, tanto nazismo quanto fascismo, eles eram extremamente nacionalistas. Então aquela questão de elevar o sentimento de que o nosso país ele é mais importante do que os outros, tá? Nosso país ele é mais importante do que os outros. Então, por ele ser mais importante que os outros, nós temos mais direitos, temos direitos de comandar. Tá? Então, é essa a ideia que esse nacionalismo extremado ele tenta passar. E ele passa também essa ideia do pan-germanismo, de unir aquelas regiões ali perto da Alemanha, porque ele dizia que toda aquela região ali pertencia anteriormente à Alemanha e formar ali o Terceiro Reich, que seria essa grande Alemanha, tá? E aí por isso justificar atacar territórios vizinhos para tomá-los. Continuando, aqui, ó. Para fortalecer o poder do Estado e controlar os movimentos operários, o governo alemão realizou grandes investimentos nos setores produtivos do país. O desemprego foi praticamente eliminado com a disponibilização de postos de trabalho em grandes obras públicas. O poderio industrial alemão foi recuperado, destacando-se a produção de artefatos bélicos para equipar as forças armadas, então em franca expansão, o que garantiu o apoio dos industriais ao regime nazista. Então aqui nesse trecho mostra como o nazismo ele começa a recuperar a economia da Alemanha em pouco tempo durante os anos de 1930, tá? Então a Alemanha que estava arrasada depois da Primeira Guerra Mundial, esse regime nazista com essas atitudes aqui conseguiram melhorar a economia muito rapidamente. Continuando, ó. Além da reestruturação econômica, a propaganda foi outra arma muito eficaz para garantir o apoio da população à política nazista. O responsável pela propaganda do regime foi Joseph Goebbels, que glorificou a imagem de Hitler por meio de jornais e panfletos, além de promover comícios gigantescos com grande ostentação de poder militar, que incluíam simulações de batalhas com tanques e soldados em estados lotados de espectadores. Então, outra grande arma do nazismo foi quando esses membros do Partido Nazista, principalmente esse cara aqui, esse Joseph Goebbels, tá? Eles descobriram, né, eles começaram a questão das propagandas de massa. Como fazer propaganda para mudar a opinião pública das massas. E aí eles começaram a investir nessa questão de glorificar a imagem do seu comandante, que no caso era o Hitler. Então, toda aquela melhoria que estava acontecendo na Alemanha naqueles anos, eles justificavam que aquilo acontecia por causa do seu comandante, do seu líder, e ele era glorificado pelo povo, tá? Continuando aqui. Outra ideia do nazismo era a ideia absurda do arianismo. Vamos ver o que era isso aqui. A xenofobia radical do nazismo tinha um caráter profundamente racista, promovido pela ideologia do arianismo. Só lembrando, tá, galera? Xenofobia é quando você odeia o outro, o diferente. Ou seja, nessa questão aqui, geralmente xenofobia ela é tratado quando você odeia o estrangeiro, tá? Então, por exemplo, como eles reconheciam que a Alemanha que era importante, os alemães é que eram fortes, deveria ser consagrado esse pan-germanismo, então tudo que estava fora desse pan-germanismo, tá, deveria ser combatido. Então, essa xenofobia era em relação a isso, tá? Segundo os nazistas, os alemães puros eram arianos, que possuíam características que faziam deles e de seus descendentes uma raça superior às outras. Por outro lado, também afirmavam que judeus e ciganos pertenciam a raças inferiores. Assim, o Estado alemão justificava a exclusão
e as perseguições a esses grupos considerados impuros. Então, eles criam, né, uma ideologia em que ele te diz que biologicamente um grupo é superior ao outro e por isso eles deveriam ser preservados, enquanto os outros deveriam ser exterminados, tá? Então, a ideia é completamente absurda, mas que se propagou muito durante esse período. Aqui a gente tem uma fotografia, tá, galera? Deixa eu ver aqui a legenda dela. Ó. No dia 9 de novembro de 1938, ocorreu em diferentes lugares da Alemanha e da Áustria uma série de ataques contra judeus, conhecida como Noite dos Cristais. Durante esses ataques incitados pelo governo, os nazistas destruíram várias lojas judaicas, além de incendiar casas e sinagogas. Essa fotografia retrata lojas de judeus destruídas após os ataques nazistas em Berlim, na Alemanha. O que isso mostra, tá, galera? Que essa perseguição a esses grupos que a gente acabou de ver aqui, judeus, ciganos, ela se deu já muito antes do início da Segunda Guerra Mundial. Esse grupo nazista, ele tentou implantar na mente das pessoas esse ódio contra esses grupos, contra os judeus. Porque aí, quando começa a Segunda Guerra Mundial e os judeus são aprisionados, são levados para campos de concentração para trabalhar à força, isso não gere revolta na população, porque eles já inseriram na população o ódio contra esses grupos, tá? Então, era uma tática extremamente inteligente desse grupo nazista. Continuando, tá, galera? O prenúncio da guerra. Durante o período entre guerras, que a gente já estudou aqui, que é exatamente o período entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, diversos países firmaram acordos entre si, o que despertava a desconfiança dos estados que não participavam desses acordos. Além disso, as grandes potências vinham aumentando a produção de armamentos e o alistamento de soldados, demonstrando que estavam se preparando para uma possível guerra. Então, ó, a ideia que tinha ficado após a Primeira Guerra Mundial era: vamos formar uma Liga das Nações e não vamos ter mais nenhum acordo entre países, né, secreto, que não, todos os acordos devem ser feitos e que todos os outros países saibam desses acordos. Foi respeitado isso? Não foi. Os países continuaram formando acordos secretos entre eles. Foi vista a grande movimentação dos exércitos. Então, os exércitos estavam sendo equipados, mais homens sendo alistados. Então, os países daquela região viram: olha, uma guerra aqui está iminente. Vai acontecer uma guerra porque todos os países estão se armando. Continuando, um dos acordos mais importantes firmados nessa época foi o Pacto Anticomunista, tá? Assinado por representantes do Japão, da Itália e da Alemanha, em 1937, estabelecendo o chamado eixo Roma-Berlim-Tóquio. Tá? O anticomunismo do eixo agradava aos governantes de países capitalistas, que temiam o aumento da área de influência dos comunistas. Tá? Então, galera, isso aqui é extremamente importante a gente entender que a origem do bloco de países que vai iniciar a Segunda Guerra Mundial, que é esse bloco chamado de eixo, que é um bloco formado por Itália, o eixo Roma, Itália, Berlim, Alemanha e Tóquio, Japão. Ele se une com a justificativa de ser uma união anticomunista, ou seja, eles eram contra o regime comunista que estava acontecendo na União Soviética e a justificativa deles se unirem era para evitar que o comunismo se espalhasse pelo mundo vindo lá da União Soviética, certo? Isso é interessante a gente entender e deixar bem claro, porque ultimamente, né, nos últimos anos, se divulgou muito uma ideia mentirosa, né, de que a Alemanha nazista e o nazismo seriam regimes de esquerda, ou seja, regimes pautados no comunismo e no socialismo. Não faz o mínimo sentido, justamente porque esses países aqui se uniram, né, para a Segunda Guerra Mundial, no qual tem o nazismo aqui,
Eles eram declaradamente anticomunistas, então como é que eles vão ter origem no comunismo? Não faz nenhum sentido. Essa ideia estapafúrdia, ela começou a ser divulgada, principalmente agora na internet, por pessoas de extrema direita que querem dissociar o regime nazista da extrema direita, mas isso é impossível de se fazer, tá? Era um regime de extrema direita, capitalista, tá? Tentaram dissociar isso e pegaram apenas o nome do partido que depois vai passar por uma revolução e vai ser transformado no partido nazista. Porque nesse primeiro partido alemão, né, que vai dar origem ao nazismo, esse partido ele tinha no nome o nome social, tá? Partido Socialista Alemão, não lembro exatamente o nome, mas por causa desse pequeno nome, que depois, claro, foi retirado, porque eles se tornaram um partido nazista, hoje as pessoas tentam deturpar a história, deturpar o conhecimento e passar de que o nazismo foi um regime que teve sua origem no comunismo. Nada mais distante da verdade. O nazismo é um regime de extrema direita. Continuando, o expansionismo alemão. O governo da Alemanha, seguindo o princípio do pan-germanismo, buscava o que considerava um espaço vital, isto é, terras e recursos suficientes para que sua população pudesse se desenvolver. O primeiro passo do expansionismo alemão foi a anexação da Áustria, transformada em província da Alemanha em 1938. Na Áustria havia uma grande quantidade de germânicos que falavam alemão, e muitos deles receberam com alegria os soldados alemães. A situação econômica da Áustria era péssima, com muitos desempregados, enquanto na Alemanha a propaganda nazista passava a ideia de que o país estava prosperando. Então, a Alemanha ela começa esse seu movimento para tomar territórios em 1938. O primeiro que ela chega é a Áustria, vizinha à Alemanha, e lá eles são recebidos bem pela população porque eles passavam por sérias dificuldades. Então, viram que aquela seria uma oportunidade de melhorar de vida, tá? Então, continuando aqui, ó. A gente tem aqui uma imagem, tá? Deixa eu ver. Que está legendada em alemão. Vamos ver aqui essa imagem, a legenda. Pouco antes da eclosão da guerra, a propaganda nazista produziu cartazes como esse, em 1938. Nele está escrito em alemão: a despensa alemã tem 2,5 vezes o número de consumidores que a França ou a Inglaterra, em milhões de habitantes. A economia mundial não pode existir sem o mercado alemão. Então, eles estavam querendo dizer aqui que lá eles tinham muito mais pessoas e precisavam desse mercado aqui para poder alimentar essas pessoas, tá? Que despensa aqui, ó, cômodo da casa, o armário onde ficam guardados os alimentos. E aqui a gente tem, ó, explorando a imagem. Além da Alemanha, quais outros países apareceram no cartaz? Como as pessoas desses países foram representadas? Comente. Ó. Então aqui a gente também tem outros 2 países. Vocês precisam saber que bandeiras são essas aqui. A outra questão que a imagem coloca. Ó. Com base nas ilustrações e no texto do cartaz, procure explicar a mensagem que ele pretende transmitir. Tá? Então vocês vão analisar aqui e a legenda e qual é a mensagem que o governo alemão, os nazistas, queriam passar. Continuando, a Conferência de Munique. Depois de anexar a Áustria, o governo alemão alegou que tinha direitos também sobre a região dos Sudetos, localizada na Tchecoslováquia, país que havia sido criado pelo Tratado de Versalhes logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha ela vai continuar com seu processo expansionista, ela vai querer tomar outros territórios. O próximo alvo vai ser esse aqui, a Tchecoslováquia. País que não existe mais, tá, galera? A Tchecoslováquia ela foi criada após a Primeira Guerra Mundial e ela deixou de existir depois do fim do regime comunista.
a gente vai ter uma separação aqui entre os países. Então, hoje a gente tem a República Tcheca e a República da Eslováquia, tá? Continuando. Para garantir sua conquista, os alemães prepararam a Conferência de Munique, na Alemanha, em 1938. Nessa conferência, Adolf Hitler, da Alemanha, e Benito Mussolini, que era o líder fascista da Itália, assinaram um acordo com os primeiros ministros Edouard Daladier, da França, e Neville Chamberlain, da Inglaterra, que permitia a ocupação dos Sudetos, apesar de ser uma região de minoria alemã. Então, olha só o que aconteceu. Pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, que é 1939, um ano antes, em 1938, a Alemanha ela invade alguns territórios e a França e a Inglaterra, que foram os países que lutaram contra a Alemanha e que queriam, né, ainda ser as maiores potências mundiais, elas não se preocuparam com esse movimento de anexação da Alemanha, tá? Nesse primeiro momento aqui. Depois é que elas vão ver como esse movimento foi perigoso para elas. Em 1939, a Alemanha rompeu o acordo e ocupou o restante da Tchecoslováquia. Com isso, muitos europeus passaram a criticar veementemente a política de apaziguamento adotada pelos franceses e ingleses. Ou seja, a população da Europa começou a ver que tentar manter essa paz com a Alemanha estava se tornando um erro, porque a Alemanha estava adquirindo poder e de que ela estava se armando para a guerra. Aqui a gente tem uma imagem do Hitler, que a gente acabou de ler, desse encontro entre o Hitler e o Mussolini da Itália. O início da guerra. Então, tudo isso que a gente leu até agora, que a gente estudou até agora, a gente está vendo ainda o prelúdio do que é que vai ser a Segunda Guerra Mundial. A partir de agora é que a gente vai ver mesmo o início do conflito, que foi em 1939 e as suas causas mais imediatas. A gente já viu até agora todo o contexto, né, que vai fazer com que essa guerra eclode. Então, a Alemanha, sentimento de revanche, ela vai se sentir humilhada, ela vai se reforçar, ela vai adotar o nazismo vai recuperar economicamente o país, eles vão anexar territórios vizinhos como a Áustria e a Tchecoslováquia, Inglaterra e França não vão se incomodar nesse primeiro momento, e aí em 1939 é que a gente vai ter de fato o início da guerra. Então vamos lá. Em agosto de 1939, ocorreu uma reviravolta na política internacional, quando representantes dos governos da Alemanha e da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, assinaram o Pacto Germano-Soviético, um acordo de não agressão mútua. Esse acordo surpreendeu os governos liberais, principalmente da França e da Inglaterra, que até então acreditavam na veracidade da propaganda anticomunista promovida pelo governo nazista alemão. Então vamos lá, vamos por partes, galera. Primeiro, o bloco nazista, né, que se juntou com o Japão, né, nazismo da Alemanha, com o Japão e com a Itália, eles se juntaram sob o pretexto de que eram contra os comunistas, certo? Então era essa a desculpa que eles deram para formar aquele bloco militar. Inglaterra e França acreditaram nessa desculpa e, por isso, não foram contrários a essas pequenas invasões que a Alemanha cometeu, tá? Só que aí, depois desse acordo, depois que o Hitler e o Stalin, representantes da União Soviética e da Alemanha, eles se unem e fazem um acordo, né? Aí, finalmente, Inglaterra e França eles vão ver que alguma coisa estava errada, tá? Não quer dizer que o Hitler estava mentindo e que ele não era anticomunista. Eles eram, tá? Só que ele sabia que não tinha poder militar para enfrentar a União Soviética naquele momento. Então eles fazem um acordo de não agressão. O que é não agressão? Eu não te bato, você não me bate. Então era como se ele estivesse dizendo assim: olha, se eu começar uma guerra aqui, não se preocupa que eu não vou invadir a União Soviética. Eu vou invadir a França, vou invadir a Inglaterra, vou invadir vários outros locais. Mas não vou invadir a União Soviética. Então, isso aqui começou a abrir os olhos da Inglaterra e da França.
Continuando. No dia 1º de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia para reaver a cidade de Danzig, que pertencia à Alemanha até o fim da Primeira Guerra Mundial. Diante disso, no dia 3 de setembro de 1939, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. Então foi só no dia 3 de setembro de 1939 que finalmente França e Inglaterra se tocaram que a Alemanha queria implementar uma guerra e queria retomar todos os seus territórios ou então tomar toda a Europa para ela. Então a gente vê aqui uma imagem do Hitler vendo as tropas, né, ó, observados por Hitler, soldados alemães marcham durante a invasão da Polônia em 1939. Então, um marco que é o início da Segunda Guerra Mundial é a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939, tá? Vamos continuar aqui, ó. Enquanto isso, ó, a gente tem sempre esses trechos aqui no livro do Enquanto Isso. O que estava acontecendo enquanto isso na Espanha, outro país da Europa? A instabilidade política na Espanha vinha se agravando desde a época da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. A crise econômica gerava manifestações e greves, além de levantes promovidos por grupos ligados tanto a partidos de esquerda como de direita, que levaram ao fim da monarquia e à implantação da república no país. Então, nesse período aqui no começo do século XX, acabou a monarquia, né, essas graves crises, né, econômicas geraram crises políticas que acabaram com a monarquia espanhola e criaram a república lá. Nesse contexto, as disputas políticas se polarizaram na Espanha. De um lado, havia a direita fascista, tá, inspirada pelo fascismo da Itália, então surgiu o fascismo também na Espanha, composta pelas forças políticas tradicionais espanholas. Os grandes proprietários rurais, a Igreja e o Exército, que formaram a Frente Nacionalista. De outro lado, os grupos políticos de esquerda, compostos por comunistas e anarquistas, que se aliaram aos republicanos democratas liberais, criando a Frente Popular, que saiu vitoriosa nas eleições de 1931. O governo da Frente Popular promoveu uma série de reformas, como desapropriações de grandes latifúndios, redução do número de oficiais do Exército, dissolução da Ordem dos Jesuítas e o fechamento de escolas religiosas. Essas medidas, no entanto, não agradaram à elite espanhola. Então, resumo, essa Frente Popular, grupo mais de esquerda, venceu as eleições de 1931 e implementaram uma série de mudanças que desagradou os grupos conservadores de direita. Assim, em 1936, o general Francisco Franco, ligado à Frente Nacionalista, liderou uma revolta contra o governo republicano, desencadeando uma violenta guerra civil entre nacionalistas e republicanos. Franco obteve apoio financeiro e bélico dos nazistas alemães e dos fascistas italianos, enquanto os republicanos receberam armas e assessores militares da União Soviética, além de milhares de soldados voluntários estrangeiros. Então, a guerra civil que vai acontecer na Espanha, tá? Por conta dessa divisão entre nacionalistas de extrema direita vinculados ao nazismo e ao fascismo e essa frente popular de esquerda que chegou ao poder, tá? Aí a gente tem aqui uma imagem, galera, da Guerra Civil Espanhola. Ó. Você vê aqui as pessoas e tem a legenda. Ó. Com a eclosão da Guerra Civil na Espanha, milhares de pessoas tiveram suas casas destruídas, sendo obrigadas a deixar o país. Essa fotografia, tirada em 1939, retrata espanhóis migrando para a França para fugir da guerra. Tá? Continuando aqui, galera. Durante a Guerra Civil Espanhola, foram testadas novas técnicas de guerra. Essa fotografia retrata a cidade de Guernica, na região do País Basco, após um bombardeio aéreo ocorrido em 26 de abril de 1937. O ataque foi realizado por tropas alemãs e italianas, que apoiavam Francisco Franco. Essa foi a primeira demonstração de um ataque de saturação, técnica que consiste no bombardeamento rápido e intensivo de uma área limitada. Então, Itália e Alemanha ajudaram esse grupo da Espanha aqui, né,
para que eles chegassem ao poder. Os conflitos se estenderam até 1939, quando as forças nacionalistas de Franco venceram os republicanos e estabeleceram uma ditadura militar de cunho fascista que se estenderia até 1975. Segundo estudos, as mortes na Guerra Civil Espanhola chegaram a centenas de milhares de pessoas, entre civis e militares. Cidades inteiras foram devastadas, causando grandes prejuízos sociais e econômicos para o país, levando a um período de estagnação que durou quase 30 anos, tá? Então a gente tem aqui uma imagem, tá, galera, que é que se chama Guernica, do Pablo Picasso, tá? Que é uma das maiores obras de arte, né, de arte moderna, em que ele tenta retratar aqui os sentimentos desse ataque que aconteceu nessa cidade. Então a gente tem aqui de novo, ó, explorando a imagem. No mesmo ano em que a cidade de Guernica foi bombardeada, o pintor espanhol Pablo Picasso expôs na Feira Mundial de Paris uma enorme tela denunciando os horrores da Guerra Civil, intitulada Guernica. A tela mede 3,4 metros de altura e 7,7 metros de largura. Aí você vai fazer o quê? Você vai descrever essa pintura, né, como foram representados os personagens, né? E conversar, isso aqui a gente só poderia fazer em sala de aula, né, galera? Mas tentar entender o que o Picasso procurou transmitir por meio dessa pintura, tá? Quais foram os sentimentos. A gente vê aqui que é uma obra, né, surrealista, tá? Então, galera, ó, vamos ficar por aqui, ó, página 127. Na próxima aula, a gente continua esse conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, até a próxima aula. Tchau!